E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês são bons de hashtag? Para saber se meu áudio e a minha imagem está ok, eu quero um feedback de vocês. E em resposta a esse feedback, eu gostaria que você registrasse aqui no chat ao vivo a hashtag #OProfTaon, beleza? Vocês estão prontos, pessoal? Estou aguardando, hein? Vamos lá? Bom, nesse encontro nós trabalharemos a ideia de área de figuras planas. Mostraremos a área das principais figuras planas. E esse conteúdo servirá de base para o que vem a seguir, que é a geometria espacial. Nós vamos estudar prismas, cones, pirâmides, cilindros, etc. Beleza? Bom, pessoal, olha aí, tudo certo? Lançaram a hashtag tudo certo, hashtag #OProfTaon. Então tá tudo belezinha com o meu áudio, com a minha imagem. A gente pode mandar brasa, pessoal? Hashtag #OProfTaon, hein? Muito bem, gostei de ver. Vocês são bons de hashtag, hein? Olha só. Então, antes de iniciarmos, antes de colocarmos aí em prática essas ideias, tá? Ou melhor, enquanto roda a vinheta, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever em nosso canal, o Prof. Taon com Gilberto Teixeira. Pessoal, depois da vinheta, nós vamos iniciar os nossos estudos. Chega junto, bora lá! Primeiramente, é importante compreender que a área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Nesse encontro, nós apresentaremos a ideia das áreas das principais figuras planas. A saber, nós temos o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o triângulo, o losango, o trapézio, o triângulo equilátero e o círculo. Pessoal, antes de trabalharmos com as fórmulas de cálculo das áreas dessa figura, nós precisamos de uma base ou de um suporte de conteúdos passados. Então, chega junto, vem aqui comigo, bora lá, olha só. Bom, primeira coisa, pessoal, o que são áreas? Olha só, área é o tamanho de uma região compreendida por certos limites. O número real da área representa o tamanho dela. Antes de explicar como calcular, precisamos falar sobre unidades. Isto porque, para calcular a área de uma região plana, todas as dimensões precisam ter a mesma unidade de comprimento. A conversão de unidades de comprimento será mais ou menos assim. As principais unidades são quilômetro, hectômetro, decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Cada vez que você for descendo uma unidade, você multiplica esse valor por 10. E cada vez que você for subindo uma unidade, você irá dividi-lo por 10. Fica a dica, hein? Muitos alunos esquecem disso e acabam errando a questão inteira. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, as unidades usuais de área são as seguintes: quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, o metro quadrado, o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Se você tiver unidades diferentes e precisar converter, deve seguir o raciocínio desse esquema aqui. A cada mudança de unidade, terá de multiplicar ou dividir por 100. Por exemplo, 1 quilômetro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados. Na dúvida, é bom se guiar pela relação de quilômetros e metros, que são usadas com mais frequência no nosso dia a dia. E quais são as principais áreas de figuras planas? Temos o quadrado, o retângulo, o triângulo, o paralelogramo, o losango, o trapézio, a área do triângulo equilátero e a área do círculo.
Vale lembrar que as fórmulas aqui destacadas são as mais usadas, não necessariamente as únicas. Agora que sabemos as fórmulas, podemos ir para a parte divertida, o cálculo. Muitos exercícios de área cobram conhecimentos de tópicos anteriores, principalmente relações métricas, semelhanças e relações trigonométricas no caso de triângulos retângulos. Existem 3 formas de calcular a área. A primeira, a mais tranquila, é a direta. Eu olho para a figura, a reconheço e já sei qual fórmula aplicar, né? Faço isso quando eu tenho uma figura simples, seja um triângulo, um retângulo, um quadrado. Já na partição, eu olho a figura e o segmento em porções de figura. Daí, eu aplico a fórmula de cada pedaço da área e depois somo tudo, né? Por exemplo, como eu calcularia a área dessa figura aí, dessa belezura? O melhor jeito é enxergar como 2 áreas diferentes, um retângulo e um quadrado. A queridinha do vestibular é a exclusão, pessoal. Eu olho para a figura, identifico qual a forma maior e qual a menor, para então subtrair uma da outra. Exemplo, se eu quiser saber o tamanho da área amarela, o que eu faço? Eu calculo a área do círculo, que é a figura menor, e subtraio da área total do quadrado, que é a figura maior. Viu só? Muito tranquilo, hein? Cuidado, pessoal. Olha só, não tem mistério, mas muitas vezes os alunos confundem área com perímetro, que são coisas diferentes. Esses 2 conceitos são utilizados na geometria plana, mas não são a mesma coisa. A área é o tamanho da superfície da figura, o que cabe dentro dela, certo? Tanto que o seu valor é geralmente dado em uma unidade de comprimento ao quadrado, né? Metro quadrado, centímetro quadrado. Já o perímetro é a soma de todos os lados da figura. O valor dele é comumente expresso em centímetro, metro, quilômetros. Curtiu? Então olha só, pessoal, curte também o nosso vídeo, deixe o seu comentário, uma sugestão para o próximo aula. Olha só, já tirou o seu print? Vamos continuar agora com resolução de problemas. Vamos nessa. Bom, pessoal, para fixarmos essas ideias, tá? Eu separei aqui algumas questões. E a primeira delas diz o seguinte: o perímetro de um terreno retangular é igual a 32 metros. Determine a área desse terreno sabendo que seus lados estão na razão 3/5. Bom, vejamos uma solução para esse problema. Acompanhe. Veja bem, para facilitar a nossa compreensão, vamos supor que o retângulo seja esse, que eu acabei de desenhar aí em preto, tá bom? E além disso, eu vou colocar o seguinte, eu vou chamar essa dimensão aqui de A, já que nós não sabemos, né, qual o valor dessa dimensão, e essa daqui eu vou chamar de B, tá bom? O A está representando aqui a altura do retângulo e o B seria a base, né? Por outro lado, nós sabemos que o perímetro desse terreno é igual a 32, como informado aqui no problema. Significa dizer que nós podemos algebrizar da seguinte forma: o perímetro seria a soma de todos os lados, tá, pessoal? Então, esse lado aqui mede A, significa que aqui também nós temos A, tudo bem? Aqui embaixo mede B, então em cima também nós temos B. Somando todos os lados, nós obteríamos a expressão 2A mais 2B igual a 32. Isso aqui está representando o perímetro, certo, jovens? Então, olha só, mais uma vez, aqui você teria A mais A, obtendo assim o 2A, e aqui nós teríamos B mais B, obtendo assim 2B, perfeito? De modo que, simplificando essa expressão lá por 2, ou seja, eu vou dividir tudo isso aqui por 2,
nós vamos obter, então, uma equação dada por, me ajuda aí, dividindo tudo por 2. Aqui nós vamos obter A mais B, não é isso? A mais B é igual a 16. Essa equação sozinha não é suficiente para que nós possamos resolver o problema, né? Porque eu tenho uma equação com duas incógnitas, certo? Mas ele informa ainda que os seus lados estão na razão 3 por 5. Dessa forma, é possível afirmar que A está para 3, assim como B está para 5. B está para 5. E aqui nós podemos organizar da seguinte forma. Olha, esse 3 está dividindo, vou passar ele lá para o segundo membro, né? No caso, ele vai passar para cá, ó, multiplicando esse B. E com isso, o que é que eu posso concluir, né, a respeito dessa expressão? Nós encontramos o seguinte, olha, o A, na verdade, é a mesma coisa, deixa eu tentar melhorar essa igualdade, é a mesma coisa que 3B sobre 5, beleza? Agora está simples, né? O que é que eu vou fazer com essa informação? Vou aplicar aqui uma ideia de substituição. Vou pegar essa informação aqui, pessoal, e vou substituir ela aqui na primeira informação, tá? Aqui onde tem a A, naquela informaçãozinha, eu vou colocar 3B sobre 5. Então, essa expressão aqui ela vai ficar da seguinte forma, né? No lugar do A, nós vamos colocar 3B sobre 5, obtendo assim a equação 3B sobre 5, né? Colocamos no lugar do A e continuando, vem quem? Aí mais B, não é isso? Mais B tem que dar igual a 16. Para resolvermos essa equação, nós podemos aplicar, né, a ideia de multiplicá-la, toda essa equação, pelo MMC, que no caso é 5, com o intuito de eliminar aquele denominador, né? Como assim, professor? Olha só, tu vai multiplicar cada termo dessa equação por 5, tá bom? Então, esse primeiro termo será multiplicado por 5. Aqui também nós vamos multiplicar por 5. E esse aqui também. Eu estou multiplicando todo mundo por 5. Mas com qual objetivo? Qual a ideia disso? Olha só. Ao multiplicar esse primeiro termo por 5, observe que eu vou ter um 5 no numerador e um 5 no denominador, eliminando assim a fração existente na minha equação. Então, nós temos 3B mais 5B, né, que é o resultado da multiplicação daquele 5 com o B, igual a 16 vezes 5. 5 vezes 16, tanto faz, tá, gente? Troquei a ordem aqui. Poderia até ter multiplicado já, mas não vou fazer isso não. E vocês vão já perceber o motivo. Então, essa soma a gente consegue efetuar, né? 3B mais 5B vai dar 8B. Então, aqui nós vamos ter 8B é igual a 16 vezes 5. Aí, esse 8 vem dividindo, tá? De novo, se você quiser efetuar essa multiplicação, fique à vontade, não tem problema nenhum. Dá certo do mesmo jeito, tá, pessoal? Então, como o 8 vai vir dividindo, vai ficar 16 vezes 5, tudo isso dividido por 8. Aí por que eu não multipliquei? Olha, porque aqui sempre é possível fazer uma simplificação, né? 16 dividido por 8 vai dar igual a 2. E 2 multiplicado por 5 é igual a 10. Né? Então, dessa forma, nós encontramos aqui o B, que está representando a base lá do meu retângulo. Mas não é isso que eu quero, né? Então, vamos continuar aí o problema, ou melhor, a resolução desse problema. Então, de posse dessa informação, agora eu consigo encontrar quem é o A, substituindo, né, a informação que eu acabei de encontrar aqui, ó, tá? Ou
nessa primeira expressão, tanto faz, tá bom? Ou nessa expressão aqui você achar mais simples, a mais rápida. Bom, aqui fica ao seu critério. Eu vou substituir na primeira, né? Olha só, inclusive a gente vai fazer essa substituição mentalmente, né? Daqui eu já consigo concluir que o A vale 6. Professor, não entendi por que o A vale 6, né? Por que daqui eu já consigo concluir que o A vale 6? Olha só, o A somado com o B tem que dar 16. Mas mas o B já é 10. Se o B é 10, então o A só pode ser 6, né? O A só pode ser 6 para que a soma totalize 16, beleza? Então eu encontrei a base, que é 10, e encontrei a altura, que é 6. Mas o que a questão está pedindo? A questão está pedindo a área dessa figura. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Bom, a área de um retângulo é dado pelo produto da base com a altura. Base vezes altura. Então acabou a questão. Porque a base nós encontramos que é 10, a altura é 6 e 10 vezes 6 é igual a 60. No caso, 60 metros quadrados. Tudo bem? Resposta aí do nosso primeiro probleminha de fixação de ideia. Ficou claro, gente? Espero que sim. Vamos lá? Vamos então resolver a segunda questão, o segundo probleminha. A segunda questão diz o seguinte: Instituto Federal de Minas Gerais. A área quadrada de um sítio deve ser dividida em 4 partes iguais, também quadradas, e em uma delas deverá ser mantida uma reserva de mata nativa, né, que eles dizem aí que é uma área rachurada, conforme mostra a figura a seguir. Então nós temos aí que isso aí é uma área de um sítio, né, uma área quadrada. Essa área foi dividida em 4 partes iguais, que também são quadradas. E aí nós temos uma região, né, ABCD, né, delimitada por esses pontos, que representa a reserva de uma mata nativa, né? Essa aí é o que ele diz aí que é uma área rachurada, uma região rachurada, ok? Sabendo-se que B é o ponto médio do segmento AE e C é o ponto médio do segmento EF, a área rachurada em metros quadrados mede, beleza? E aí nós temos as alternativas. Letra A, 625, letra B, 925,5, letra C, 1562,5, letra D, 2.500 e letra E, 2.800. Vejamos uma solução para esse problema. Acompanhe. Bom, pessoal, então olha só. A ideia é obter a área da figura ABCD, né, que representa aí uma reserva de mata nativa. Acontece que essa região plana, essa superfície, ela não representa a área de uma figura conhecida. Ela não é um quadrado, não é um retângulo, não é um trapézio, um paralelogramo e assim por diante. Então, qual é a ideia? Aqui nós vamos aplicar aquela noção, né? Aquela técnica de exclusão, ok? Como assim, professor? Perceba que para encontrar a área dessa região rachurada é suficiente calcularmos a área do quadrado e subtrairmos dessa área a área do triângulo BCE e a área do triângulo CDF. Ficou claro? O que nós vamos fazer aqui? Uma vez que essa região, né, essa região rachurada, não representa a área de uma figura conhecida, eu vou calcular a área da figura maior e subtrair a área das figuras menores para encontrar a área dessa região. Isto é, vamos calcular a área do quadrado ADFE e subtrair a área desses dois triângulos, tudo bem?
Dito isso, vamos calcular inicialmente a área do quadrado. Vou colocar aqui como aqui, tudo bem? Então, olha só, nós sabemos que a área do quadrado é L ao quadrado, né? Lado vezes lado. E no problema está claro que o lado desse quadrado mede 50 metros, ou seja, aqui basta calcular 50 ao quadrado. 50 vezes 50, né? 50 vezes 50, aí você vai fazer assim, 5 vezes 5 é 25, e aí é só acrescentar os dois zeros, né? Um zero de cada 50, tá bom? Então, 2.500 metros quadrados é a área desse quadradinho aqui, ó, tudo bem? Então, como a área da região rachurada é menor, eu já consigo, então, eliminar duas alternativas, né? Eu já consigo eliminar a letra D e a letra E, tudo bem? Porque a área que eu estou procurando, a área da reserva, né? A área da reserva de mata nativa, certamente é menor do que a área do quadrado, ok? Agora, vamos calcular a área dos triângulos, tudo bem? Vou calcular, então, a área desse triângulo aqui, ó, do triângulo BCE. Bora lá? A área do triângulo, bora colocar assim, ó, triângulo, qual é o triângulo? BCE, perfeito? Bom, nós sabemos que a área do triângulo é dada pela fórmula base vezes altura dividido por 2. Tudo bem? Como esse triângulo, né, possui aqui como um vértice E, né, que é um vértice do quadrado, eu posso afirmar que esse ângulo aqui, pessoal, ó, mede 90 graus, né, por definição de quadrado, tá? Ok? Por uma propriedade dessa figura. Significa dizer que esse segmento BE é a minha altura. Esse segmento aqui que vai de B até E seria a minha altura, e o segmento que vai de E até C está representando aí a minha base. Perfeito? Agora, olha só. Por outro lado, no enunciado do problema, ele afirma que o ponto B é ponto médio de A até E, e o ponto C é ponto médio do segmento que vai de E até F. Perfeito? O que significa dizer, o que me permite concluir, né, já que o C é ponto médio, que o segmento que vai de E até C mede 25 metros. Perfeito? De forma análoga e respeitando aí as perpendicularidades envolvidas aqui no problema, tá? Desses quadrados, que de B até E também é 25 metros. Perfeito? Tudo bem, gente? Então, o que nós temos aí? Nesse caso, é só uma questão de substituição. A base está sendo 25, a altura também está sendo 25, e aí nós vamos fazer, então, base vezes altura dividido por 2, né? 25 vezes 25 é 625. Então, 625 dividido por 2. Help, me ajudem aí. Tá? Eu acho que vai dar 312,5. Deixa eu tentar encaixar mais esse 312. Então, aqui vai dar 312,5. Perfeito? No caso, é claro, metros quadrados. Tá? Deixa eu ir destacando essas informações aqui. Essa primeira informação, né, é a área do quadrado, tá bom? Aí aqui nós temos, né, essa que nós acabamos de encontrar, é a área do triângulo BCE, perfeito? Agora eu preciso encontrar a área do triângulo CDF, né? Bom, de modo análogo,
nós podemos afirmar que de C até F, né, pessoal, mede 25. De C até F mede 25. Como a figura é um quadrado, nós já sabemos que de F até D mede 50, perfeito? E esse 50, devido a essa perpendicularidade aqui, pessoal, ó, representa a minha altura. Então, eu tenho um triângulo de base 25 e altura 50. Como é que ficaria, então, a área, tá? Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. A área do triângulo, tá? Do triângulo CDF. Olha aí esse triângulo CDF, hein? Bom, triângulo inteligente aí é um triângulo CDF. Trocadilho, né? Base vezes altura dividido por 2. Aqui eu não vou repetir a fórmula, tá, pessoal? A base está sendo 25, tá? 25 vezes a altura, que está sendo 50, dividido por 2. Perfeito? Dividido por 2. E aqui nós vamos fazer o seguinte, olha, esse 50 eu já consigo simplificar com esse 2, né? Já dá para dividir aqui. 50 por 2, 25. Então ficou 25 vezes 25, que nós já sabemos que vale 625, né? No caso aqui vai caber, né, metros quadrados, tá bom? Aqui nessa outra resposta meu espaço ali ficou um pouco limitado. Então, basicamente, questão resolvida, né? Porque agora é só aplicar a ideia da exclusão. Então, aqui é a área do quadrado e dessa área eu vou excluir a área desses dois triângulos, né? Nós podemos aqui, inclusive, somar logo, né, a área desses dois triângulos. Então, aqui é o seguinte, ó, como é que vai ficar a área da região rachurada? Vou escrever ela aqui, ó, a área, ok, da região ABCD, que é a nossa região rachurada, vai ser igual a quem? Vai ser igual à área do quadrado, que nós encontramos ser equivalente a 2.500, subtraído aí da área dos triângulos. Aí eu estou propondo a gente somar logo essas duas áreas para ficar ali uma subtração única. 625 mais 312,5, tá? Professor, não estou entendendo essa soma. Aqui, olha, tu não vai pegar a área do quadrado e ter que tirar essas duas áreas. Então, eu vou somar logo para a gente obter um único número e fazer o seguinte, a área do quadrado subtraído aí da área já dessas duas figuras juntas, né, unificadas, tá? Como se fosse uma coisa só, beleza? Então, aqui, efetuando a soma, nós vamos obter, né, 0 mais 5 é 5, aí vírgula, 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 aqui vai dar 7, perfeito, aqui vai dar 3 e o outro vai dar 9. Então, da área do quadrado, nós precisamos subtrair 937,5. Efetuando essa subtração, mete ficha aí nas tuas continhas, tá? Nós vamos obter 1.562,5, tá? No caso, metros quadrados, beleza? Resposta da questão, letra C, perfeito? Agora, fique ligado, pessoal. Poderíamos também utilizar a ideia de partição, traçando para isso o segmento de reta CM, onde M representa o ponto médio de AD. Dessa forma, obteríamos o trapézio ABCM, de base maior, que é o CM, medindo 50, base menor, que é o AB, medindo 25, e altura, que seria o AM, medindo 25 também. E ainda o triângulo CDM, de base MD,
medindo 25 metros e altura 50 metros, né? A altura CM medindo 50 metros. Somaríamos as duas áreas e obteríamos assim a resposta do problema, a área rachurada ABCD. Vamos para a próxima, questão resolvida. Espero que você tenha compreendido. Se você fez de uma forma diferente, deixa aí nos comentários, registre a sua resolução aí nos comentários desse vídeo, beleza? Vamos então para a questão de número 3. E a questão de número 3, que é uma questão do Enem, diz o seguinte: uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura. Então, pessoal, de acordo com a figura, nós temos duas circunferências tangentes aqui no ponto O, né? Tocam-se, se interceptam nesse único ponto e ainda tangenciando essa circunferência maior, né? Que representa aí a nova antena, a área de cobertura da nova antena, tudo bem? A questão quer saber o seguinte: o ponto O, né, indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. Como eu disse, né? Nesse ponto O nós temos uma circunferência agora maior que tangencia, ou seja, toca em um único ponto as circunferências de área aí menor, né? Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... E aí nós temos as alternativas: 8π, 12π, 16π, 32π e 64π. Vejamos então uma solução para esse problema. Chega junto, acompanha. Então olha só, para resolvermos essa questão, o primeiro passo é calcular a área de cobertura, né, da antena 1 e a área de cobertura da antena 2, né? A área de cobertura antiga, tudo bem? Depois, evidentemente, nós vamos precisar encontrar a área da antena nova, né? A área de cobertura da nova antena, tudo bem? Mas a questão deseja saber o seguinte, olha, com essa instalação, né, a área de cobertura ela foi ampliada em quanto? Ou seja, o que eu desejo saber é apenas essa área que está em cinza, pessoal. Então, mais uma vez, nós vamos utilizar aqui a ideia, né, o princípio de exclusão. Nós precisamos da área maior, vamos excluir as duas áreas menores e assim nós obtemos a resposta da questão. Como informado no problema, pessoal, o raio, né, das circunferências menores, deixa eu colocar aqui, ó, o raio dessa circunferência, de acordo com o problema, mede 2 km, perfeito? Com essa informação, é suficiente para encontrarmos aí a área de cada um desses círculos da antena 1 e antena 2. A área de um círculo, pessoal, é dada por qual fórmula? A área do círculo é igual a πr ao quadrado. Vamos lá? Vamos relembrar disso. πr ao quadrado, a área do círculo. Bom, como nós temos aí a medida do raio, é só uma questão aqui de aplicação de fórmula, tá bom? O raio mede 2 km. Então, aplicando a fórmula, aí no caso para antena 1, tá? Nós vamos obter aí a seguinte continha. A área do círculo será igual a π, né? E esse π, como não foi informado, a gente vai deixar
ele aqui, π vezes, aí o raio é 2, então 2 ao quadrado. Acontece que 2 ao quadrado é 4, né? Dessa forma, a área da antena 1 é 4π quilômetros quadrados. Perfeito? Gilberto, mas a antena 1 e a antena 2 vão possuir áreas iguais, né? Porque elas possuem o mesmo raio. Perfeito. Então, dessa forma, eu já consigo concluir que a área de cobertura da antena 1 somado com a área de cobertura da antena 2 é o dobro, né, desse resultado que eu acabei de encontrar aqui, ó. Então, nós vamos multiplicar aí essa informação por 2, perfeito? Qual vai ser, então, a área aí de cobertura dessas antenas? A área de cobertura é igual a 8π quilômetros quadrados. 8π quilômetros quadrados. Veja bem, isso representa, né, deixa eu destacar aqui em verde, representa a área de cobertura da antena 1 com a área de cobertura da antena 2, perfeito? Agora vamos calcular a área de cobertura da nova antena. Para isso, nós vamos precisar do raio dessa circunferência maior, né, dessa circunferência aí que delimita essa área de cobertura da nova antena. Bom, por outro lado, basta você verificar, né, de acordo com a tangência colocada aí na questão, que o raio dessa circunferência maior será, na verdade, o diâmetro, né, da circunferência menor. Ou seja, nós sabemos que aqui é 2, né, que é o raio aqui da antena 2, né, 2 km. Aqui também é 2 km, que é o raio, né, ainda dessa antena 2. E essa medida completa, pessoal, observe aqui, ó, que esse diâmetro dessa circunferência menor, na verdade, é o raio, tá bom? Representa o raio da minha circunferência maior. Ou seja, o raio aí é 4 quilômetros. Aplicando, então, na fórmula, nós vamos obter o seguinte. A área, aí eu vou colocar assim agora, da circunferência maior, tá bom? A área da circunferência maior vai ser igual a quem? De acordo com a fórmula, é πr ao quadrado. Então, vai ser π vezes, aí o raio é 4, então 4 ao quadrado. Acontece que 4 ao quadrado, né, 4 vezes 4 é 16. Então, nós temos aqui que a área de cobertura da antena nova, né, é 16π quilômetros quadrados. Agora ficou fácil encontrar aí a resposta do nosso problema. Essa é a área nova, 16π quilômetros quadrados. A área das duas antenas antigas era 8π quilômetros quadrados. Então, com a instalação dessa nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados, ela foi ampliada em quanto, pessoal? Era 8, foi para 16, né? 8π quilômetros quadrados foi para 16π quilômetros quadrados. Então, ampliou, né, em 8π. Bastaria realizar aqui uma subtração, não era isso? Então, bastaria efetuar a subtração. 16π, que é a área da maior, menos 8π, que é a área das duas antenas menores, obtendo assim a resposta do problema. 8π quilômetros quadrados. Alternativa correta, letra A. Não é isso? Letra A de agora sim. Agora eu aprendo esse conteúdo. Então é isso, pessoal. Se por um acaso esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!